Olá, amigos do oestegoiano.com.br de OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Aqui estamos hoje, quinta-feira, 13 horas, e sempre nesse dia e nesse horário, a gente está por aqui com a nossa live, o nosso bate-papo, sempre trazendo pessoas importantes da cidade, pessoas que tomam decisões, para a gente poder fazer um bate-papo a respeito daquilo que interessa para Iporá e para a região. Ontem foi o Dia da Mulher, 8 de março. E por causa disso também a gente resolveu trazer uma mulher. Ano passado foi assim. Ano passado, por volta dessa data, nós trouxemos a vice-prefeita da cidade, Maísa Cunha. Hoje temos aqui a Viviane Especiano, nossa amiga de longa data. Parabéns pela data da mulher. No final da nossa entrevista vamos falar mais sobre esse assunto. Boas-vindas, obrigado por aceitar o convite de aqui estar. Muito obrigada, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Oeste Goiano. É muito importante a gente ter esse espaço e fico muito feliz por poder estar presente aqui hoje. Agradeço o convite. Nós aqui ficamos gratos. A Viviane é vereadora em Iporá pelo Partido dos Trabalhadores, primeiro mandato, é também educadora, pessoa que tem uma boa bagagem aí e com essa bagagem que ela está desenvolvendo aí o mandato. Nós vamos iniciar aqui, Viviane, falando exatamente de cultura política. Essa prática política, a cultura política, especialmente do Legislativo, onde muitos deles, os membros do Legislativo, não cumprem o seu verdadeiro papel de vereador ou de deputado, enfim, em qualquer casa legislativa. No caso de vereador, às vezes ficam ali perto do prefeito, pedindo um favorzinho para levar para atender um vereador. A gente sabe, né, Viviane, que o mais importante para uma boa cultura política é pensar grande, é pensar em projetos. E é dessa forma que você está desenvolvendo aí o seu mandato. Queremos que você faça uma reflexão sobre isso. A autenticidade do mandato de vereador, que é de fiscalizar, de apresentar projeto, né, e de debater questões importantes. Bom, obrigada, Valdecir. Bom que na sua pergunta você já traz a resposta, né? São essas três questões importantes para uma vereadora ou um vereador, que é a questão do legislar, né, criar leis, contribuir para a construção de outras, quando elas vêm do executivo, e também a questão da fiscalização. Né? A terceira eu acabei deixando de falar, né? Sim, Viviane, assim, você tem lamentações, porque se a Câmara toda focasse num debate alto, amplo, de nível maior, seria mais fácil o trabalho do Legislativo, não? Olha, assim, voltando à sua primeira pergunta, eu acredito que uma forma de a gente cuidar para que isso aconteça precisa muito da população, o acompanhamento da população em relação ao que acontece nas casas legislativas. Acompanhar as sessões, por exemplo, aqui em Iporá nossas sessões são transmitidas, então quem não pode acompanhar ao vivo ou estar presente pode assistir depois, então fica sabendo o que está acontecendo. Outra coisa importante também é que agora os projetos ficam todos disponíveis no site da Câmara. Antigamente só ficava depois que fosse aprovado. Hoje está aberto, né? Então é uma questão muito importante, isso é a questão de transparência. Então os projetos estão ali, as proposituras estão ali. Então a população tem condições de saber o que está sendo votado antes que fique pronto, antes que finalize. Então a população acompanhando o que os seus vereadores e vereadoras fazem é uma forma de tentar com que essas questões dos favores, dessa prática política que você comentou, não seja tão frequente. Porque a partir do momento que há cobrança, as coisas acontecem da melhor forma. A gente fala muito dos favorzinhos, porque favorzinho que vereador faz para um eleitor é uma coisa pequena, resolve o problema só de um. O que nós precisamos é resolver os problemas da comunidade. E é nesse sentido, vereador, que a gente passa a bater um papo, porque você tem muito engajamento em coisas grandes aqui no Iporá, né? Por exemplo, vereadora, foi dentro dessa conjuntura de cultura política que você foi eleita, né? E então eu lhe pergunto, está valendo a pena ser vereadora em Iporá? Eu costumo dizer que depende. Depende do dia que me perguntam isso. Mas no balanço geral, com brincadeiras à parte, está valendo a pena sim. Eu falo que está valendo a pena porque a forma como eu tenho trazido o nosso mandato, eu falo nosso porque eu não estou ali sozinha, eu estou representando a população e também as pessoas que acreditaram em mim e depositaram o seu voto,
como que a gente tem trabalhado, né, colocado essas questões de fazer com que a gente traga esses projetos grandes e que aconteça da melhor forma possível. Geralmente, além dos projetos que a gente apresenta, tem a questão de como você se posiciona. Então, os assuntos que precisam ser debatidos, por exemplo, eu tenho cobrado muito o plano diretor. Se a gente quer o que nós queremos para Iporá? Quando a gente pensa que queremos Iporá, não é para daqui 2 dias, mas dentro de 10 anos. E onde é que é colocado isso? No plano diretor. E o nosso plano diretor está vencido desde 2018. Então, assim que eu assumi o mandato, eu comecei essa cobrança, que tem que ter um plano diretor. Então, para que a gente tenha, por exemplo, geração de empregos, como é que vai se conseguir isso? O distrito industrial tão esperado, também está ali no plano diretor. O avanço da soja que está circundando a cidade, plano diretor e zoneamento ambiental. Então, tudo isso são documentos importantes que nós precisamos. Né? E o nosso plano diretor, ele está superado desde um tempo. 2018. Veja bem aí, ó, interessante que o plano diretor é todo um planejamento para o município para os próximos anos, até década, né? Sim. Que se planeja o que se faz um plano diretor. E aí o nosso está já superado, legalmente superado desde 2018. Grave isso. E aí é foco seu trabalhar nesse sentido. Ela, vereadora Viviane Especiar, nossa entrevistada de hoje aqui no OG Notícias. E para você que está nos acompanhando aí no YouTube, deixa aqui seu recado para a vereadora, deixe a sua sugestão de ação para que ela possa aí defender a nossa comunidade. A vereadora é aberta aí, seu mandato é participativo. Sim, com certeza. E nós passamos um período muito complicado, que foi o período da pandemia, e as pessoas se afastaram. Então a gente, aos poucos, foi retomando esse contato com a população, com os grupos, para que fosse mais participativo ainda. Viviane, a metade do mandato já foi, né? Nós estamos em 2023, 2 anos já se passaram, a metade já foi. E aí eu te pergunto, faz um balanço para nós aí das suas principais ações. Olha, tem as principais ações em relação a meio ambiente e educação, são esses 2 nortes. E a partir dele vem outras questões, como saúde, porque meio ambiente não dá para se desligar de saúde, e a educação da mesma forma, né? Então, dentro de projetos de leis apresentados e projetos indicativos, nós conseguimos apresentar e aprovar, por exemplo, o programa de coleta seletiva para o município de Iporá. Então, ele foi aprovado como projeto indicativo, o Executivo mandou de volta para a Câmara Municipal como projeto de lei e foi aprovado. Então, agora estou na luta e buscando a ajuda dos demais vereadores para que essa política de coleta seletiva seja implementada no município. Outra questão que eu apresentei também foi colocar o nosso Morro do Macaco, ele já é uma APA, que é uma área de preservação ambiental, mas colocar como patrimônio natural do município. Então isso deveria, né? Porque esse é um dos problemas que nós temos. As leis são muito boas, mas nem sempre elas entram em efetiva utilização. Então o Morro do Macaco, como o patrimônio natural, ele ganha um pouco mais de força. Porém, nós temos ainda alguns avanços. Por exemplo, não é delimitada a área do parque, né, do Morro do Macaco. Então, para a gente poder falar como é que a gente vai desenvolver ações ali, se nós não sabemos até onde é patrimônio natural, até onde é a APA e onde tem confronto com terras públicas e mesmo terras particulares, né? E é importante lembrar essa questão que quando a gente fala em proteção, não é tomar a terra de ninguém ou a pessoa não poder utilizar. Tem várias formas de se utilizar, de cuidar daquele local, mantendo a forma de utilização, desde que seja dentro do que a lei já prevê. Viviane Especiar, nossa entrevistada. E seguindo, Viviane, vamos falar agora sobre esse cenário atual em Iporá. É um cenário de muitas obras paradas, inacabadas e muitas delas de longa data. Por exemplo, tem aí as academias ao ar livre, elas até foram concluídas na administração do ex-prefeito José Antônio. O José Antônio foi prefeito de Iporá até 2012. Foi o ano que entregou as academias. Até hoje não funcionavam.
Esse é um assunto que o prefeito não gosta que a gente fale, mas a gente precisa falar. Eu até convido o prefeito para vir aqui, para a gente fazer um bate-papo, para a gente questionar ele. Ele tem um espaço de explicar por que as obras estão paradas. São várias. Tem quadras aí no Jardim Urânio, tem uma quadra no Jardim Monte Alto, tem uma quadra de esporte também no Jardim Arco-Íris, tem a quadra da Escola Juscelino Barbosa. E nesse propósito, vereadora, eu lhe pergunto o seguinte: se é falta de recurso para essas obras inacabadas e paradas, você tem à disposição aí? Que estudo você já fez desse assunto? Poderia haver aí agora que você é alinhada com o governo federal, é do mesmo partido do presidente da República, tem aí uma possibilidade de recursos para essas obras inacabadas? Que estudo que você fez nesse sentido? Bom, essas obras eu preciso pensar o seguinte: são obras de recursos estaduais e obras de recursos federais. Então, algumas elas terminaram e estão sem utilização ainda, né, como em alguns casos. Mas nós temos aqui, nós fizemos um levantamento das obras federais, porque essas obras federais elas podem receber novos recursos e dar continuidade e finalizar essas obras paradas. Aí nós temos 4 obras principais dentro disso, que são as quadras de poliesportiva, quadras cobertas, são 3 nos bairros, Jardim Urânio, o Aeroporto Sul, né? Urânio, Aeroporto Sul, Arco-Íris e Monte Alto. Essas, o que nós fizemos? O governo federal ele está disponibilizando recursos para que todas as obras no Brasil todo possam ser retomadas. Mas primeiramente precisa se fazer um diagnóstico. Por que elas estão paradas e o que é necessário para retomar. E a equipe dos nossos deputados federais, tanto o deputado Rubens Ottoni quanto a Adriana Corsi, estão trabalhando nisso, de fazer levantamento em todos os municípios goianos para saber o que está acontecendo. Em todos os municípios goianos? Todos os municípios goianos. Então saberemos a respeito de nossas obras paradas. Inclusive, logo quando, acho que uma semana antes de começarem as reportagens sobre essas obras, eu estive na prefeitura justamente fazendo um levantamento para poder repassar às equipes do deputado da deputada federal Adriana Corsi e do deputado federal Rubens Ottoni. E aí logo em seguida saíram as reportagens, né? Então aí ficou uma situação como se e nós nem tínhamos conversado a respeito, né? Então acho que é importante a gente precisa nesse momento fazer o quê? Tirar esse tampão das informações, porque essas informações são relevantes. São essas informações que farão com que as obras possam ser retomadas. Agora, as obras paradas, inacabadas ou prontas e que não funcionam, pode ser, não necessariamente pode ser por falta de recurso financeiro. Sim. Talvez pode ter outros problemas. É por isso que o prefeito teria que vir aqui para dar explicações, usar a imprensa para informar. Viviane, mas outra questão é que você faz parte lá do Conselho Curador do IPAZI. O IPAZI é o nosso Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Porá. E sabemos que trata-se de órgão que tem problemas também. É órgão que prepara o fundo para a aposentadoria dos funcionários da prefeitura, mas o prefeito não vem repassando corretamente aquela parte patronal do recurso, que é do fundo. E agora eu quero saber, você acompanha de perto, tem dívida, qual o montante hoje dessa dívida? Bom, como colocou, eu faço parte do Conselho Curador, eu sou suplente, mas estou presente em todas as reuniões, eu faço questão. E quem acompanha o nosso mandato tem visto, a cada 2 meses eu faço um vídeo falando sobre a situação do IPAZI. Então não é novidade a situação em que está. E nós acabamos de passar por um processo de parcelamento e reparcelamento dessa dívida. Então, o que aconteceu? Chegou 2022, final de 2022, o prefeito havia feito somente o repasse, que é aquele que é o retirado dos servidores, né? Que é descontado dos servidores. O patronal, que é a obrigação da instituição, e o aporte, que é sempre um valores a mais que pode ser colocado, isso não estava acontecendo. Então, só de 2022 a dívida estava em dezembro, R$ 8.146.557,62. Essa dívida foi parcelada, nós votamos na Câmara para que ela fosse parcelada. E já vou explicar o porquê que ela foi votada.
Mas aí havia parcelamentos, 2 parcelamentos de 2020 e 2021 e mais 2 parcelamentos de 2021 e 2022, que dá próximo a 3 milhões esses 2 parcelamentos. Então, por isso que eu falo, a dívida de 2022 foi parcelada e as dívidas existentes da gestão atual foram reparceladas. Então, o que eu fiz? Entrei em contato com o presidente do Instituto, solicitando as informações, como está atualmente. Então, esses valores que eu tenho aqui, que eu trouxe para vocês, é de dezembro. Então, assim que eu tiver essa resposta de como está a situação agora, no mês de março, aí eu repasso, trago para a imprensa também e farei um vídeo como eu sempre faço, costumeiramente. Então, só do ano passado, 8 milhões de dívidas. E mais 3 anteriores. Isso somente dentro da gestão atual, porque aí também tem os parcelamentos antigos de outras gestões, né? Que quando a próxima gestora ou o próximo gestor municipal vai herdar 2 dívidas, as parcelas daquele parcelamento de 2008 ou 2006, eu não lembro agora, e as parcelas que foram agora no mês de fevereiro foram aprovadas na Câmara. E por que nós aprovamos, né? Porque nós precisamos, todo município precisa da certidão previdenciária. Se nós não tivermos essa certidão dizendo que está tudo ok no município, as coisas vão parando. Não tem o convênio. Exemplo, eu ainda não falei, mas vou falar daqui a pouquinho, as emendas que eu trouxe aqui, na hora que eu falei sobre o mandato, eu falei só dos projetos de lei e não entrei em outras questões. Mas só de 2021 para 2022, ou seja, os 2 anos do mandato, somente... assim, junto com os nossos deputados federais e estaduais, nós trouxemos para Iporá R$1.275.000 em emendas. E elas foram utilizadas na educação e na saúde. Se estivermos sem essa certidão previdenciária, esses valores que não podem ser depositados na conta da prefeitura. A prefeitura não pode fazer contrapartida e as coisas vão parando. E tem outras situações também, mas principalmente os recursos que chegam ao município não podem ser utilizados se não tiver certidão previdenciária. E hoje, nesse 9 de março, tem certidão? Ainda não. Veja bem, se chegar um dinheiro aí de um convênio, não pode firmar o convênio porque não tem a certidão que diz respeito ao fundo de aposentadoria dos funcionários da prefeitura. Vamos para outro assunto, Viviane? A respeito do que eu sei, acompanhei, uma das suas bandeiras de luta, que é aquela defesa dos ocupantes de uma área pública onde se pretende ali ampliar o cemitério. Eles edificaram moradias lá e até com certo apoio do poder público, na medida que tem ligação de energia, tem ligação de água tratada, permitiram eles ligar energia e ligar água, mas as casas foram edificadas em área pública onde a prefeitura pretende ampliar o cemitério. E você está ali na defesa dos ocupantes, a favor naturalmente da ampliação do cemitério, mas defendendo que eles tenham uma moradia em outra localidade. Como é que está aquela luta? Por enquanto, eu não tenho acesso ao processo judicial, porque agora a prefeitura fez aquilo que deveria ser feito, entrar na justiça para recuperar a área. Porque na época, quando chegaram para simplesmente derrubar os barracos que tinha e as construções de alvenaria estavam pedindo que as pessoas saíssem. E uma das questões que eu até utilizei o próprio espaço aqui do Oeste Goiano, colocando o meu posicionamento. A prefeitura não poderia chegar, a administração pública não poderia chegar fazendo isso. Tem todo um trâmite antes. O primeiro deles é esse, a administração pública entrar na justiça para retirar as famílias dali. Agora, do nosso lado, o que a gente defende? É a questão social. Essas pessoas, elas têm um contrato lá de compra e venda, elas compraram ali de boa fé e há muito tempo atrás. Né? E aí passou de pai para filho, aquela coisa toda. Deixaram eles ligar a energia, a água. Então, a partir do momento que chegou a se ligar a luz, ligar a água, a pessoa está tranquila naquele espaço. E uma coisa que eu sempre acho importante frisar é o seguinte, que aquele espaço ali não vai fazer diferença em relação às necessidades que o município tem em relação ao cemitério. É uma área muito pequena para se criar um atrito tão grande, despejar famílias. Nós precisamos de uma área melhor para que um novo cemitério seja construído. De fato, a área que eles querem ampliar lá é muito pequena. O cemitério atual de Iporá está cada dia com um espaço disponível menor
teria que tomar providência já de uma outra área para um outro cemitério, o que demanda tempo, que é muito burocrático, muito complicado, e a gente não vê ação nesse sentido. Ainda, Viviane, outras questões, a área de meio ambiente, isso é muito ligado a ela, todos nós somos, é uma área importante, e você faz parte até da comissão lá na Câmara, né, que é do meio ambiente. Que notícia que você nos dá, Viviane, nesse sentido, com relação ao aterro sanitário que virou lixão, né? Ele virou lixão e até por causa disso, hoje em Porá, a gente já informou aqui, vamos repetir, até por causa disso hoje em Porá, a Prefeitura não pode fazer gastos com eventos de lazer. Não tivemos carnaval, porque tem um acerto entre o Ministério Público e a Prefeitura, porque não pode gastar com evento de lazer enquanto não resolver o problema do meio ambiente. Mas como é que está isso? A situação está complicada, difícil. Continua a mesma situação em relação a ser lixão, né? É muito triste, mas é uma realidade de muitos municípios, o lixão a céu aberto. E aí o que tem acontecido? Já foi até noticiado aqui o transporte, a gente levar para outra cidade. Levar o lixo para Guapó. Isso, para Guapó. Porém, foi noticiado, mas ficou somente no papel. Não está acontecendo. O lixo continua sendo deixado no lixão, continua acontecendo as queimadas criminosas, né? Então, aí tem várias hipóteses, né? Teorias e tudo mais. Algumas pessoas falam que eles entram para poder colocar fogo e, por exemplo, em pneus e retirar o material cobre, o que tem ali, né? Outros falam que é simplesmente para diminuir o volume. Então, eu estou colocando aqui o que se comenta. Nós não temos nenhuma prova a respeito disso. A única coisa que nós sabemos é o quê? Que de tempo em tempo a fumaça toma conta do nosso município. Essa fumaça ela é perigosa, é tóxica. Então, a gente precisa tomar cuidado. E não é somente quem mora lá, porque é uma contaminação difusa, ela se espalha. Isso chega para todos nós. Então, assim, é preocupante para quem está lá perto, porque recebe a carga muito forte, mas também chega a todas as outras pessoas. Então, lá no lixão nunca conseguiram aterrar? Ainda não, né? Porque tem todo um cuidado de impermeabilização do solo para poder colocar esse material, não está acontecendo. Então, o que vai sendo colocado enterrado, aí o que queima contamina nosso ar, o que está ali no solo se decompondo está contaminando as nossas águas. E assim nós estamos seguindo a nossa vida. Uma coisa importante lembrar, eu convido o Odeci para dar uma passadinha no Residencial Califórnia. Nós temos uma área ali, procurei a Secretaria de Meio Ambiente, porque é uma área verde. Para quem não sabe, uma área verde é sempre quando tem um loteamento, ela tem um espaço para que ela seja destinada ao lazer, um espaço para que possa ter qualidade de vida num loteamento. Essa área que deveria ser área verde, ela foi retirada, cascalho, então acabou com a possibilidade de vida ali. Então teria que fazer um trabalho muito sério de recomposição de solo. E aí resolveram, então agora estão entulhando o lugar. Então tem muitas fotos, vídeos chegando em relação a caminhões deixando material de construções, lixo mesmo sendo depositado ali, ou seja, está se criando mais um lixão clandestino dentro de um bairro residencial. OG Notícias, nosso endereço aqui no Instagram, oestegoiano.com.br. Obrigado a você que está nos acompanhando. Viviane, além de vereadora, você é professora e inclusive agora está na rede municipal também. E como vereadora, Viviane, que fiscaliza naturalmente o serviço público em geral no nosso município e até agora como servidora, e a educação, como é que estão as nossas escolas estaduais? Aliás, municipais. Olha, desde o início do mandato eu tenho feito visitas. Logo na primeira, eu não tinha na verdade nem assumido, eu já comecei a andar nas escolas. E por causa disso que eu fiz o compromisso de todas as emendas estaduais serem direcionadas para a educação. Então, quando a gente fala da situação que estão as escolas, eu quero deixar bem claro que eu estou falando em relação à administração pública dessas escolas. Não estou falando do trabalho de quem está ali dentro, que é de excelência. Eu quero deixar bem claro aqui. Mas como pensa na estrutura física, nossas escolas estão em péssimas condições.
Então, por exemplo, em 2021 eu trouxe reforma para a escola Jorcelino Alves Barbosa, que foi uma emenda do deputado Gomide. A reforma do núcleo da extensão Padre Viro, que agora se tornou a Escola Municipal São João da Escócia. Foi emenda parlamentar da Adriana Corse para a reforma dessa escola. Em 2022 nós trouxemos reforma para o vereador Antônio Laurindo, deixa eu lembrar aqui mais que eu tenho anotado, eu sempre esqueço. É muita coisa. Dona Ritinha, talvez? Ainda não, Dona Ritinha ainda não. Mas na Edmir Falcão, construção de salas. No Valdivino é um parquinho, que ainda nós estamos com problema de licitação, a empresa não entrega. Também tivemos a reforma da escola da Jacuba. E estamos agora para 2023, a reforma do Núcleo Infantil Dona Carolina, que é uma emenda do Gomide. A reforma uma parte, acho que é do parquinho do núcleo Cosme Damião, que é uma emenda da Adriana Corse, e também do tiro de guerra, porque ali também é uma instituição de educação, né, de jovens, mas também faz parte da educação. Então essas são algumas das emendas direcionadas para a educação que a gente trouxe para cá, para Iporá. E por que elas são direcionadas ali? Respondendo a sua pergunta, a péssima estrutura que as nossas escolas se encontram. Então a última escola construída em Iporá foi o núcleo infantil Padre Viro, né, que foi inaugurado em 2013, dentro do governo da Dilma. Né? E aí o que nós temos visto, e aí isso vale para o Brasil todo, é que, voltando à questão das obras paradas, muitas obras também pararam federais porque simplesmente foram cortadas qualquer tipo de possibilidade de ações relacionadas ao que seria o bem para a população. Então, desde o golpe da Dilma, tudo parou, né, quando se trata de questão federal. Vereadora, nós vamos partir para o final do nosso bate-papo. Muita coisa ainda teria que ser dita, mas vamos falar hoje, agora, nesse instante, do Dia da Mulher. Foi ontem. Reitero meus cumprimentos a você, para a Eve também, vereadora, para todas as mulheres dessa cidade. E nos fale aí sobre a data e a reflexão sua a respeito dessa luta. Você é uma feminista. Sabemos que na Câmara tem uma iniciativa sua por uma coisa chamada Novidade Iporá. Novidade Iporá, ela tomou a iniciativa de criar na Câmara uma coisa chamada Procuradoria da Mulher. Vai defender a mulher. E a gente não sabe quase nada disso. Fale sobre essa sua iniciativa, exatamente hoje, após o Dia da Mulher. É importante frisar que aqui em Iporá nós já temos, assim, a gente chama de equipamentos. Nós temos muitos equipamentos direcionados ao combate à violência contra a mulher. Então, a Delegacia da Mulher, que uma das precursoras dessa Delegacia da Mulher foi a vereadora, a professora Vera, né? Sempre eu gosto muito de frisar isso. E a deputada Adriana Corse também sempre esteve muito presente nessa luta. Então agora nós temos a Delegacia da Mulher, temos o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, a Patrulha Maria da Penha, que ela já existia, e aí em 2017 ela estava paralisada, e em 2021, a pedido do doutor Igor, né, responsável pela delegacia, nós fizemos uma reunião com o superintendente da Polícia do Estado, e aí conseguimos fazer com que a Patrulha Maria da Penha voltasse a funcionar em Iporá. Então, na época, eu entrei em contato solicitando a patrulha, porque eu não sabia que tinha. Ela falou, não, já tem, só está desativado. E reativou. Então, nós temos muitos trabalhos, tem o Conselho da Mulher, então nós temos grupos da sociedade civil organizados, né, para poder também trabalhar essa questão, sem contar outras situações de pessoas que se ajudam mutuamente. E isso é muito importante, né, essa rede de apoio à mulher. E essa iniciativa da Procuradoria da Mulher, ela é novidade aqui para Iporá, mas ela também é novidade em muitos outros municípios ainda, porque em 2009 foi criado na Câmara dos Deputados a Procuradoria da Mulher. E a partir daí, 2009, veio esse fortalecimento para que acontecesse nos estados e nos municípios, também nos legislativos. Então, por exemplo, nós não temos no estado de Goiás a Procuradoria da Mulher ainda.
Tem um projeto da deputada Adriana Corsi, enquanto ela era deputada estadual, juntamente com a deputada Leda, mas está lá engavetado. Elas não conseguiram fazer... E não tem em nenhum município? Tem, aqui já temos alguns municípios. Goiás tem... E como é que vai funcionar? Então, ela é ligada à Câmara, né? E ela tem a finalidade de aumentar essa rede de apoio às mulheres. Mas é principalmente de fazer com que as mulheres estejam presentes na política. Né? Por quê? Porque é através de políticas públicas que a gente consegue avançar nessa temática tão importante. Então, quando a gente tem políticas públicas voltadas para a mulher e que elas são efetivadas, a gente consegue resultados muito melhores. E a Procuradoria da Mulher tem essa função. Então, a primeira função é garantir que as vereadoras existentes no município possam trabalhar de forma segura, assim como as demais servidoras da Câmara. E depois, a partir daí, vem a questão de acompanhar, fiscalizar os programas municipais que acontecem, os programas estaduais que acontecem no município. E por enquanto nós estamos em fase de implantação. Então, ela foi criada, vai passar por uma mudança, porque nós deixamos alguns detalhes que não podiam ter ficado de fora. Ficou, então a gente vai fazer a organização dessa. Teremos a eleição, que nós temos uma procuradora e a procuradora adjunta. E se acontecer, eu espero que não aconteça, mas se acontecer um mandato, né, 4 anos consecutivos ali a gente não tenha representante feminina na Câmara, como vereadoras, né, aí quem que estará presente nessa procuradoria? Servidoras da Câmara. Então sempre serão mulheres ali para defender outras mulheres e também para fazer essa fiscalização e fortalecimento. Então é criada aí a Procuradoria da Mulher na Câmara, não para esse mandato, é permanentemente. Muito bem. É um espaço na Câmara para a questão da mulher lá dentro e na observação da comunidade iporaense. Muito bem, vereadora, satisfeito por você ter aceitado nosso convite, satisfeito por você ter vindo, muitos esclarecimentos aqui foram prestados. A gente conclui aqui esse nosso bate-papo e a gente conclui deixando você aí à vontade, algo mais que queira acrescentar sobre esse mandato que você costuma dizer que é participativo popular. Bom, muito obrigada. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao apoio que eu tenho recebido das pessoas que já me conheciam, das pessoas que passaram a me conhecer a partir do momento que eu estou como vereadora, e eu espero continuar fazendo um trabalho sério, comprometido com a população. Muita coisa que eu poderia trazer, porque o tempo é escasso, né? Mas a gente tem não só preocupação com projetos, mas a busca por melhorias para a população através de requerimentos, solicitações, né, ao prefeito, que esse é o caminho de forma institucionalizada, e também a questão das emendas. E agora, como nós estamos num período de novo governo Lula, e esse contato, né, próximo que nós temos dentro do partido, isso fortalece o município. Então, o que depender da minha parte, nós, né, e junto com o Partido dos Trabalhadores de Iporá, nós estaremos trazendo o que for melhor para o município. Só que nós precisamos que a administração pública também queira isso, né? E como é que ela pode querer isso? Através de participando dos editais, fazendo os projetos, porque senão os recursos, os programas do governo federal não chegam para nós, para a população iporaense. Então tem que haver primeiramente diálogo e o interesse da administração pública em querer que esses programas voltem. Minha Casa Minha Vida, né? Nós tivemos tanta coisa boa aqui em Iporá, né? Um legado, eu até trouxe um papelzinho aqui, mas olha só, toda essa apostilinha aqui são informações de um legado do governo Lula e Dilma, enquanto eles estiveram no governo. SAMU, para quem não sabe, foi o governo Lula e Dilma que trouxeram. A UPA, caminhões, né, lá do PAC 2, então nós tínhamos tanto maquinário. IF Goiano. IF Goiano, muito importante. O exemplo do IF Goiano, só para pegar um pouquinho do tempo, mostra essa importância da administração querer algo. Na época do IF Goiano, o município não tinha condições de trazer o projeto para cá, porque não tinha ainda o número de habitantes suficientes. A vereadora Cilda Lorena e a vereadora Isabel conversaram com o prefeito e foram nos municípios vizinhos, fizeram um acordo e conseguiram com que, a partir dessa contrapartida dos outros municípios, o IF Goiano viesse.
Então nós temos, além da qualidade de ensino que o IF Goiano trouxe, nós temos todos os outros desdobramentos. Quantas famílias mudaram para cá? Ou seja, isso movimenta a economia do município, não é? Melhora, muita coisa mudou em Porá após essa chegada. Né? Então, tanto a questão da qualidade da educação, quanto outras questões, principalmente econômicas. E aí é um exemplo para mostrar quando a administração pública quer algo, ela consegue. Exatamente, ela falou bem, é preciso que a administração pública tenha diálogo, busque, bata na porta, para assim o governo federal poder contribuir. Obrigado, Viviane, obrigado realmente pela sua presença. A gente torce realmente que seu mandato continue assim, com muitas ações em favor de nosso povo. Grato a você. A gente encerra aqui o nosso bate-papo de hoje. A gente vai voltar na semana que vem, na quinta. Nós estamos tentando aí, acho que vamos conseguir uma entrevista com o delegado municipal de polícia, o Dr. Bruno. Semana que vem, quinta-feira, sempre nesse horário, 13 horas, a gente vai estar por aqui. Até lá!